desenvolvimento do asfalto borracha no Brasil e perspectivas futuras. O professor José Leomar Fernandes Júnior possui graduação em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de São Carlos da USP, mestrado em Engenharia de Transportes pela Universidade de São Paulo e o doutorado em Engenharia de Transportes pela Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Atualmente, é professor titular do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Foi professor visitante da Universidade do Texas, em Austin, de Waterloo, no Canadá, do Minho, em Portugal, e da Universidade Tecnológica de Viena, na Áustria. Tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em infraestrutura de transportes, atuando principalmente nos seguintes temas: misturas asfálticas, sendo precursor das pesquisas sobre asfalto borracha no Brasil e das especificações Superpave, sistemas de gerências de pavimentos rodoviários, urbanos, de aeroportos e ferroviários e de vias não pavimentadas, desenvolvimento de modelos de desempenho de pavimentos, projeto geométrico e drenagem de vias. Com vocês, professor José Leomar Fernandes Júnior. Pessoal, boa noite. Eu queria inicialmente agradecer o convite da comissão organizadora, parabenizar os jovens que estão com bastante energia típica dos jovens, mas com a competência e experiência já acumulada. Então é sempre interessante para nós professores. Eu acho que tem alguns professores aqui, embora a maioria seja estudantes, alguns futuros professores. Então, na nossa profissão é sempre importante o contato, é uma profissão muito boa, porque a cada ano as turmas se renovam, consequentemente nós aproveitamos para termos, nesse contato com a energia de vocês, também um revigoramento nosso. E, então, participar das semanas de engenharia, de simpósios promovidos e com a participação de jovens é muito interessante, muito gratificante. Na figura do professor Rogério Riva, eu queria agradecer também a comissão pelo convite. É muito honroso, então é revigorante, mas também é honroso. Se nós, professores, temos uma profissão bem interessante, de dedicação, mas também temos um lado de vaidade, então, além de honroso, também ajuda no aspecto de reconhecimento. E, além do agradecimento, eu acho que, pela minha experiência, vocês viram que eu fui professor em algumas universidades no exterior, e uma coisa que chama a atenção é que nós temos muita coisa de bom e temos também muitas coisas a melhorar. O professor geralmente é tratado como um pai acadêmico, principalmente dos orientados, seja de iniciação científica, de TCC, de mestrado, doutorado. Então, eu tenho orgulho, né, quando eles me tratam, me consideram como pai acadêmico, mas, assim como o pai de vocês, né, os pais biológicos, o pai é um pouco chato, né, porque aquela regrinha do tênis, né, que a bola 1% na linha é 100% dentro, no caso do pai, a situação é, se está 1% fora, é 100% preocupante. Então, o pai sempre vai ficar com essa preocupação. Então, a gente tem que sempre procurar melhorar. E, nesse aspecto, nós temos, por sermos um povo de espírito latino, temos a ideia de que nós somos muito amigáveis, sentimentais, etc. Só que a hora que você vai para o exterior, você vê que a pessoa combina, vamos passar lá, vamos fazer, o austríaco acredita, no dia seguinte ele vai, tá? Aqui a gente vê nas relações de amizade, você vai, vamos lá, vamos tomar um shopping, vamos fazer um churrasco, e passam anos, passam décadas, etc. Então, no caso do convite do professor Rogério, num evento em que eu participei, ele falou e ele cumpriu, tá?
Então, é legal a gente ver que nós, latinos, também podemos ter essa história de comprometimento. Esse comprometimento é fundamental. Esse aspecto histórico, aí é também porque a gente vai ficando velho. Eu já estou há 29 anos como professor da Universidade de São Paulo. Minha mãe é professora primária aposentada, eu dei aula em cursinho, dei aula em colégio, então eu estou na carreira acadêmica já faz um tempinho. E daqui a pouquinho está na hora de me aposentar. E a ideia é me aposentar, mas não parar de lutar para que algumas coisas absurdas sejam corrigidas. Esse é o lado bom de se ficar velho, poder aposentar e ter energia ainda para tentar corrigir algumas coisas. E, de qualquer forma, eu vou procurar colocar não só a palestra, mas também algumas ideias para que vocês reflitam. Afinal de contas, mesmo com muitas coisas boas, nós temos muitas coisas a melhorar. Então, isso é importante, porque além do asfalto borracha, além da pavimentação, além da engenharia civil, nós temos uma vida, temos um país, um estado, uma cidade, um mundo aí para tornar melhor. Com relação ao aspecto histórico, talvez por causa dessa longa batalha. Então, antes de passar para algumas considerações técnicas, antes de ingressar na Universidade de São Paulo em 1988, no dia 8 de junho, daqui a pouquinho vai fazer 29 anos, eu trabalhei numa empresa de projeto de engenharia, a TEMAG. O T de TEMAG é de Telêmaco von Langendonck, o professor catedrático na área de estruturas, talvez o principal nome no cálculo estrutural no Brasil. O M de TEMAG é THEMAG, se vocês devem conhecer o livro do professor Milton Vargas, Mecânica dos Solos. E a TEMAG, na época que eu trabalhei, ela tinha 4.000 funcionários, mais de 1.100 engenheiros. E eu nunca fiz uso de prancheta ou fazer algum desenho. Consequentemente, as ferramentas computacionais com as quais vocês trabalham, AutoCAD, etc., elas não desempregariam nenhum engenheiro da TEMAG. E a TEMAG era uma dentre dezenas de empresas de engenharia. Então, isso é para, antes de falar qualquer coisa, para vocês terem uma noção de que o país já teve uma preocupação com o projeto, com o estudo de todas as possibilidades. A máxima era a seguinte: é preferível você ficar fazendo projeto durante 5 anos, mas controlar todos os aspectos, aquela história do fluxograma, né? If, then, e se der errado, o que eu faço? Para a hora que você entrar na empreitada, você já sabe tudo que você vai enfrentar, tudo que pode dar errado e você vai se antecipar. Então, você planeja durante 5 anos e executa em 1, do que planejar, tentar fingir que está fazendo o projeto, mas desenhar uma alternativa em 6 meses e depois ficar anos. E acho que a gente tem o monotrilho em São Paulo, o VLT em Cuiabá, a transposição do São Francisco, para falar de vários locais do país, de vários partidos políticos, porque não tem ninguém que se salva quando o princípio, quando o conceito é errado. Consequentemente, não estou aqui para usar exemplos que tenham conotação política, mas para mostrar o quanto que a engenharia é importante, o quanto que a profissão que vocês escolheram é importante, o quanto ela tem sido esquecida. Depois de um certo tempo, o que aconteceu? Nós paramos de fazer projeto e hoje você tem a licitação de obra. E a hora que você licita a obra, a projetista não vai fazer o que a TEMAG, a Promon, a Engeril, a Engevix, todas as empresas com mais de 1.000 funcionários faziam, que era o melhor projeto para a sociedade e o melhor projeto para o cliente. Seja o cliente a Eletrobras, a Eletronorte, a CESP, e vai por aí afora. Porque a TEMAG é projetista de Jupiá, Ilha Solteira, os 2 primeiros grandes projetos, projetista de Tucuruí. Então, a gente conhece algumas das obras. Mas hoje, o que acontece? A projetista vai fazer o melhor projeto para a empreiteira. Uma obra do metrô de São Paulo vai ser contratado para fazer o melhor projeto, o processo construtivo para a sociedade ou para a empreiteira que contratou? A gente precisa pensar em alguns aspectos para não ficarmos rodando em falso
achando que não existem coisas que são importantes que precisam ser comentadas. Então, nesse aspecto de apresentação, como é que foi a minha vida profissional ao me formar, fui trabalhar numa empresa durante 4 anos, depois fui para a USP. Trabalhava em uma parte de geotecnia, na parte de transportes também, e, antes de ir para o exterior, eu trabalhei em alguns projetos de aterros sanitários. E nesses projetos de aterro sanitário, o pneu era um problema, porque ele ocupa um volume para triturar, você gasta energia. E chegando nos Estados Unidos em 1992, eu vi que em 1991, no ano anterior, a EPA, o órgão ambiental dos Estados Unidos, tinha imposto uma obrigação das misturas asfálticas conterem borracha de pneu. Não em termos de teor, mas 5% no primeiro ano, 10% no segundo, 15% no terceiro, 20% no quarto e 25% no quinto ano das misturas asfálticas deveriam conter borracha de pneus inservíveis. Ou seja, o órgão ambiental jogou uma bomba no colo do pessoal de pavimentação e eles tiveram que correr atrás. Nisso, voltando ao Brasil, depois de 2 anos como professor no Texas, que é a 4ª melhor universidade na área de engenharia, eu propus um projeto de pesquisa, que foi o pioneiro no Brasil, para tratar desse assunto, tá? Do asfalto borracha. Tenta o recurso em 1995, nada, 96, nada, 97, nada, porque era tema de maluco. Tá? Para a CNPq, CAPES e FAPESP, não era um tema importante, não era algo que merecesse o financiamento de pesquisa. Então, eu também tenho orgulho de ter lutado, não para fazer algo que ninguém faria, mas para ter permitido que ocorresse antes. Então, esse aspecto histórico realmente é dessa forma. Começou em 1994, até 97 sem recurso nenhum. Depois, as 2 primeiras teses que foram defendidas no Brasil foram de orientadas minhas, vão ser apresentados aqui os resultados, sem nenhum apoio de órgão financiador de pesquisa. E hoje vocês devem ver que esse tema é TCC até em curso de administração no Cafundó do Brasil, porque o administrador vai imaginar que tem problema no pavimento, tem problema ambiental, você vai fazer uma empresa que vai ser o Solucionator Tabajara, né? Então vai resolver as 2 coisas. E, na verdade, a gente dá uma contribuição, mas a solução, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista técnico, vai mais além do que alguns aspectos que a gente vai discutir aqui. Mas, então, durante um certo tempo, foi tema de maluco. O primeiro trecho experimental foi feito em 1997, na cidade de Santos. Depois mudou a administração, eles esqueceram, porque eles estavam... Normalmente, as prefeituras compram a massa asfáltica e fazem o serviço. Em Santos, é o contrário. É a prefeitura que produz a massa asfáltica e as empreiteiras que usam. E daí eles estavam produzindo um material melhor, e como a borracha tem uma menor densidade do que o agregado, e lá a gente estava fazendo também o processo seco, que a gente vai substituir parte da pedra britada pela borracha de pneus, e eles estavam comercializando em peso, eles estavam perdendo, porque ofereciam um material melhor e ganhavam menos. Então a prefeitura resolveu não contribuir. Por outro lado, também tivemos problemas com o órgão ambiental. Enquanto a EPA nos Estados Unidos incentivava o asfalto borracha, no caso brasileiro, a CETESB, o trecho experimental em Santos também foi parado, porque eles queriam que nós provássemos o óbvio, que era melhor do ponto de vista ambiental. Com isso, nós ficamos parados, mudou a administração, não teve continuidade. Ou seja, enquanto o órgão ambiental incentiva no exterior, no nosso, por picuinha, por vaidade, por excesso de autoridade, né, de usar, enquanto não provar que faz bem para o meio ambiente, a gente não vai deixar continuar com os trechos experimentais. Esse aspecto histórico também é interessante, porque as evidências que nós obtivemos foram usadas por 2 empresas, a BR, uma subsidiária da Petrobras, para produzir o asfalto borracha, e por uma empresa do Paraná, de propriedade também, né, um dos sócios é o ex-prefeito, agora de novo, prefeito de Curitiba, Rafael Greca,
E a Greca Asfalto, se vocês entrarem no site deles, o asfalto borracha começa em 2001. Então um aspecto, é legal a hora que você entra no site, você come o pão que o diabo amassou durante muito tempo, e depois no site, como se o mundo começasse depois da invenção do Twitter. Tá? Então, antes disso, não tem mais história. Então, a gente tem muita coisa ainda para avançar, e eu espero que não só com os aspectos técnicos, mas também com algumas coisas que vão ser colocadas, e já que sou pai acadêmico de alguns e tenho esse compromisso, não só com as coisas técnicas. Então, vamos lá. Resíduo sólido, a gente tem uma geração de resíduos, sejam não só os pneus, mas as embalagens, é toda uma preocupação, as garrafas PET, vira e mexe, estão aí no noticiário. Então, a sociedade moderna já faz um tempinho. E alguns resíduos, depois da pesquisa pioneira com o asfalto borracha, passaram a fazer parte das pesquisas. Então, nós temos o EVA, é um polímero que é incorporado ao asfalto, mas o que nós analisamos aqui foi um resíduo da indústria calçadista. Tem a placa para fazer a sola, então você vai tirando, mas sobra o que não vira solado de calçado vai para um aterro sanitário. Então, nós fizemos algumas pesquisas complementares ao que eu vou discutir aqui, também na questão de resíduos sólidos. Então, ela foi precursora não só para o asfalto borracha, mas dando ideia para muitos outros resíduos que podem ser incorporados a misturas asfálticas e também na estrutura do pavimento. Cinzas da queima da casca de pinos para produção de compensado, do MDF particularmente. Então, várias indústrias começaram a procurar o departamento. É uma coisa engraçada, porque o meu nome é José Leomar Fernandes Júnior. Na época não tinha tanto, tinha lista telefônica, né? Tem uns telefones fixos, 1994. Então, o que teve de pessoal de recalchutagem, que trabalhava com pneus, levar pneu triturado na casa do meu pai, eles procuravam na lista telefônica, daí chegavam lá com material para a gente fazer um ensaio e ver se estava para aproveitar. Então, foi um deflagrador de um processo, não só acadêmico, mas também de uma preocupação, de uma conscientização da sociedade. Então, se vai para aterro sanitário, um pneu tem degradação lenta, é um baixo grau de compactação, consequentemente vai ocupar espaço, vai diminuir a vida útil do aterro sanitário. A área para aterro sanitário é sempre um problema. Nos projetos que nós fizemos para algumas cidades, nas audiências públicas, era sempre um negócio tenso. Tá? No Rio de Janeiro, uma vez, numa cidade perto de Duque de Caxias, eu e 2 professores do Departamento de Hidráulica e Saneamento achamos que não íamos sair vivos, porque todo mundo quer aterro sanitário. Se perguntar que todo mundo é favorável a aterro sanitário, todo mundo vai erguer a mão. Agora, se eu perguntar quem quer um aterro sanitário como vizinho, ninguém vai erguer a mão. Ninguém quer. E o aterro sanitário é um ente físico, consequentemente ele vai ter que estar em algum lugar. Ele vai ter que ser vizinho de alguém, ou vai ter que ser em área desapropriada por alguém, e em alguns locais o pessoal aceita a análise técnica, em outros o pessoal vai pela força, mesmo que a gente esteja fazendo um trabalho técnico. Então, em algumas audiências públicas, nós passamos maus bocados. Então, a gente sabe disso. Se eu vou aumentar a vida útil, eu vou diminuir esses problemas que envolvem o estudo de áreas para aterros sanitários. As colocações, as disposições, lixões, rios, as beiras de estradas, os incêndios, tudo isso é uma situação vocês já conhecem, então é um impacto associado à disposição inadequada dos pneus, e um trabalho feito sobre o ambiente para o Aedes aegypti, colocando vários ambientes, né, vários locais para ele se proliferar, o pneu era o que ele mais gostava. Então, as campanhas contra a dengue, contra os outros vírus, né, a proliferação de doenças associadas ao Aedes aegypti, realmente a retirada dos pneus é importantíssima porque ele é um ambiente propício e que é muito procurado pelo Aedes aegypti. Nós temos aqui uns dados.
Nos Estados Unidos, a geração de pneus é na ordem de 1 pneu por pessoa por ano. Então, da ordem de 300 milhões, mais quase 400 milhões agora. As estatísticas são números mais antigos, mas a proporção não muda muito, o raciocínio não muda muito. Na Europa já há uma conscientização, então o consumo é da ordem de metade. Então tem uma preocupação, as características das cidades, os deslocamentos são menores, vocês têm outros modos de transportes. Por falar em modo, já vou pegar um dos parênteses que eu vou fazer durante a apresentação, que eu acho que tem muita coisa que vocês podem aproveitar. Não é pretensão minha, mas pelo menos o professor tem que imaginar que é dessa forma. Se vocês pegarem relatórios, entrevistas de ministros dos transportes do Brasil, vocês vão ver ele falando modal rodoviário. Tá? Isso é pior do que vocês falarem menos. Tá? Então não é porque foi o ministro que falou, porque foi um relatório do Ministério, modal rodoviário está erradíssimo. É modo ou modalidade. A escolha do modo é a escolha modal, não é a escolha do modal. Então, se a língua é dinâmica, não é porque ela é dinâmica que a gente vai fazer concessão e, em vez de fazer o certo, começar a fazer o errado. Porque se for para falar menos, a gente para com a universidade, para com tudo, vamos pescar, que é muito melhor. Tá? Então, é modo rodoviário. Ministro incompetente, analfabeto, falando modal, não vai fazer com que nós o copiemos. Perfeito? Tá? Então, existem outros modos de transportes, consequentemente o consumo é menor. No Brasil nós tínhamos um número mais baixo, com a melhoria da economia, com o maior consumo de bens, inclusive automóveis. Esses números estão próximos da Comunidade Europeia. E, em termos de legislação, nós tivemos a Resolução 258 do CONAMA, que pegava um conceito da EPA. Então, o que nós tínhamos? Uma meta para começar em 2000, 2001, 2002, 2003. Não, eu não estou cego, eu estou falando 2001, 2002, 2000, 2001, 2002, 2003. Vocês estão lendo 2 anos depois. Tá? Não é isso? Eu vou explicar. A resolução do CONAMA era para entrar em vigor em 2000. Em 1999 e 2000, eu estava como professor visitante na Universidade da Flórida. E, para entrar em contato com meus orientados, tinha uma advogada da Michelin que estava desesperada, porque eles tinham que atender. Então, para 4 pneus produzidos, tinham que reutilizar ou reciclar 1, aumentando até chegar na proporção de 4 para 5, ou seja, além da destinação ao que fosse produzido, começar a reduzir o passivo ambiental. Então, o conceito era esse. Daí eles pegaram um jatinho para fazer uma reunião com professores da USP em São Carlos, com as 2 orientadas minhas que estavam trabalhando, estavam extremamente interessados na pesquisa. Só que, ao mesmo tempo, eles estavam trabalhando junto ao Congresso para fazer com que ela não entrasse em vigor em 2000, entrasse em vigor em 2002. O que aconteceu? Ao passar de 2000 para 2002, nem um e-mail falando obrigado eles mandaram. Então, nós temos que ficar com o pé atrás em relação às coisas que aparecem na internet, porque em relação a outra pesquisa eu tive a mesma decepção na Scania. E alguns de vocês já devem ter visto uma entrevista, uma reportagem, né, falando que o sueco é um magnânimo. Ele chega primeiro, o que chega primeiro fica no lugar mais afastado do estacionamento, porque quem chegar perdendo hora vai parar perto, assim consegue entrar antes do horário limite de entrada na fábrica. Vocês já viram essa babaquice? Sabe por que é? Porque eles só fazem isso na Suécia. Se é no Brasil, eles não fazem desse jeito. Tá? Então, tem várias coisas que eu queria discutir com vocês que vão além disso. Como eu comentei, eu não falei à toa que minha mãe é professora primária aposentada, que eu estou na parte de educação há bastante tempo, mas nós temos um país para mudar e várias mudanças, inclusive das coisas técnicas que eu vou comentar aqui daqui a pouquinho,
passam por mudanças estruturais que podem e devem ser feitas da noite para o dia. E uma das coisas que se falam, é que nós precisamos formar pessoas, que precisamos da educação, que leva tempo. Balela. É pegar uma verdade, que a educação é importantíssima, e justificar para não fazermos mudanças que têm que ser feitas imediatamente. E eu vou continuar o meu raciocínio. Tem alguém fumando aqui? Nem tem mais placa de que é proibido fumar. Por quê? Porque o certo é o certo, o errado é o errado. A argumentação de que as empresas de tabaco pagavam impostos. A hora que se computa o que se gasta com saúde pública por causa do cigarro, não tem conversa. Donos de restaurantes falavam que iam perder clientes porque todas as mesas tinham cinzeiro. Tem alguém fumando em restaurante? Não tem país que respeita mais o não fumante do que o Brasil. E nós fizemos isso sem precisar formar um monte de gente para falar que o cigarro é nocivo, que tem mais de 5 mil produtos prejudiciais, que é viciante, etc. Por quê? Porque o certo é o certo, o errado é o errado. Tá? Quem faz turismo sexual em Recife, Maceió, somos nós brasileiros? Não. É austríaco, é alemão, é holandês, que tiveram toda a educação do mundo, que não fazem isso lá fora, porque a estrutura não permite. E vêm fazer aqui. Então, as mudanças estruturais não podem ficar condicionadas à educação. Educação é importantíssimo. Ninguém que tem a mãe professora primária ou que ficou na educação durante mais de 30 anos vai deixar de reconhecer isso. Mas também não quero que essa verdade seja usada para a gente não fazer as mudanças que temos que fazer. E que envolvem aspectos técnicos, sim, mas eu estou falando antes porque envolve muitas outras coisas que a gente tem de fazer. E quem vai mais fazer vai ser menos a minha geração, e sim vocês. Tá? Então nós temos esses exemplos para mostrar que os países que nos servem de referência não são perfeitos. Eles podem ser úteis em alguns exemplos, mas a nossa estrutura tem que ser... Nós temos que ter o controle da situação. Porque senão, a Michelin não vai fazer pesquisa aqui, a Scania não vai fazer pesquisa aqui, a Mercedes não vai fazer pesquisa aqui, vai pegar sim as ideias, levar para a matriz, depois trazer para ganhar royalties em cima de nós, em cima da gente. Então nós temos que ter essa mudança estrutural para podermos avançar. Voltando aqui, pneu tem 85% de borracha, 10% de aço, 5% de lonas. Consequentemente, as empresas que vão atuar na reutilização de pneu, não vai ser só a borracha. Vai ter o que fazer com o aço. Uma empresa com tecnologia italiana começou a investir no transporte dos pneus inservíveis de várias cidades na região de Ribeirão Preto, Araraquara e São Carlos. Eu moro em Araraquara, dou aula na USP em São Carlos. E recolhendo, produzindo uma borracha de qualidade para ser reutilizada, particularmente na pavimentação asfáltica, separando o aço. Só que a hora que vê o preço do aço, dá para falar nome, né? A Gerdau põe o preço lá embaixo. O mercado de pavimentação, com alguns problemas que nós vamos ver aqui, tá? Não é só falar de coisas boas, também não utilizando o que poderia utilizar. Fica mais fácil pegar um pneu que não passou no controle de qualidade, está limpinho, tá? E utilizar esse pneu, ou utilizar a raspa de recalchutagem, que seria o filé mignon do pneu, do que aquele pneu que de fato está contribuindo para minimizar um problema ambiental. Então essa é uma realidade. Todo mundo sabe que o pneu é um problema ambiental, mas na hora de ter um incentivo para essa solução do problema, quem fez o investimento praticamente, vire-se. Se o preço do aço está lá embaixo, o que você vai fazer com a lona é problema seu. Então a empresa ela começou, pouco tempo depois foi à falência. Tá? Então a realidade não é tão bonitinha como a gente poderia imaginar. Tá?
Então, aqui nós temos essa situação, componentes. O que nós precisamos? Reduzir, reutilizar, não fazer a queima, não ter a disposição inadequada, não ter em aterro porque vai ocupar espaço. Nós temos a engenharia civil, além da produção de energia, e no caso da produção de energia, a legislação no Paraná é menos restritiva, então, produção de energia e utilização em cimenteiras, por causa da CETESB em São Paulo ser mais rigorosa, eles têm levado para o Paraná. Só que a gente não tem barreira, né? O ar poluído do Paraná vai circular pelo país inteiro. Então, a gente precisaria ter uma preocupação ambiental que não fosse, nos casos principalmente de contaminação do ar, mas qualquer contaminação não dava para a gente ter lugares que sejam mais condescendentes, porque com poluição, com as gerações futuras, não é só por causa do termo aí, sustentabilidade, etc., mas porque nós temos a questão da responsabilidade, então teríamos que ser mais rigorosos. E uma das opções, então, é a aplicação em pavimentação asfáltica, que vai ser destacada. Temos outras, em drenagem, bueiros, processo erosivo, as vossorocas. Então, aqui está bem, né? Olha, a gente precisa de técnica. Tá? Engenharia, os conceitos que vocês estão apresentando, eles são fundamentais. A prática é importante? É. Só que mais a prática é ajudada pela teoria do que ela ajuda a teoria. Sabe por quê? Porque não adianta vocês terem 40 anos de carteira profissional se vocês não souberem explicar os que vocês viram, os fenômenos que vocês observaram. E isso é a teoria, são os conceitos que vocês aprendem. Então, elas não são inimigas, prática e teoria, mas não subestimem os conceitos que vocês estão vendo ao longo do curso, porque é eles que vão fazer com que vocês tenham sucesso, que vocês transformem a experiência, a vivência, né, a carteira profissional, em de fato experiência profissional. Então, aqui a gente vê algumas utilizações sem sucesso por falta de técnica. Muros de contenção, então os pneus amarrados, com colocação de areia para aumentar o peso próprio. Alguns que já estão no 10º período já viram aí os critérios de estabilidade, deslizamento e tombamento de muros. Então, foi uma dissertação de mestrado que eu orientei de um aluno mais na parte geotécnica. Mas o que vai interessar mais para nós vai ser em pavimentação. O processo seco é quando a borracha ela é triturada, mas não finamente triturada. Vocês vão ver algumas fotos. Ela é uma granulometria grossa, ideal para cidades que fazem campanhas contra a dengue, que vão investir num triturador barato, e que a incorporação na mistura asfáltica, se não piorar a condição do pavimento, já está no lucro, porque ajudou do ponto de vista ambiental. Então, essa era a ideia quando eu propus o projeto de pesquisa em 1994. Por outro lado, nós podemos triturar finamente a borracha e ela vai servir como um modificador, um melhorador de asfalto, já que, ao longo do tempo, a qualidade do asfalto foi diminuindo. O asfalto é um resíduo da exploração do petróleo. Se vocês imaginarem um barril, as frações leves, querosene de aviação, gasolina, óleos, tem um maior valor, tá, vão sendo retirados. Até a década de 60, a crise do petróleo de 1973, depois a segunda crise do petróleo de 1978, o barril de petróleo custava $1. Consequentemente, dava para deixar no fundo do barril um produto com melhor qualidade. A hora que você pega a exploração do petróleo e a Petrobras detendo esse monopólio, para a Petrobras, o asfalto ele é responsável por 2% do faturamento. E não há uma preocupação com a infraestrutura para fazer com que esse asfalto tenha a qualidade que ele deva ter. Na França, por exemplo, o asfalto natural sem um modificador, sem um produto que vai melhorar esse asfalto, mas que, por outro lado, vai encarecer em até 50% o preço do asfalto, esse asfalto convencional ele é utilizado em vias para trânsito pesado.
Aqui a gente tem um asfalto convencional não servindo nem para serviços de obras em prefeituras. Então a gente tem, do ponto de vista da empresa detentora do monopólio, a visão do asfalto como se ele fosse como só 2% do faturamento da empresa. Só que quem trabalha com pavimentação entende o asfalto como responsável em até 80% pelo sucesso da pavimentação. Então, ter um produto de qualidade é fundamental. Países que nos servem de referência têm essa preocupação. E, infelizmente, com a economia aquecida, com a necessidade de combustíveis, o que fica no fundo do barril é ruim, não atende às nossas necessidades. Consequentemente, há possibilidade de melhorar com um produto que está associado a um problema ambiental, você tem a possibilidade, portanto, né, tem essa situação de poder melhorar o asfalto e, ao mesmo tempo, ajudar a minimizar um impacto ambiental. Então, foi essa a ideia há 23 anos passados. E aqui nós temos, portanto, a pavimentação asfáltica, as camadas do pavimento, mas a gente vai se concentrar, então, na camada do revestimento, ora substituindo a pedra britada, no caso do processo seco, ora sendo incorporado ao ligante asfáltico, ao asfalto, que é 5% em peso, em média, da mistura asfáltica, que é pedra mais o asfalto, mais o ligante, mas que é fundamental, é o produto mais caro. E que, com a incorporação da borracha finamente triturada, você tem essa melhoria e um produto com um preço intermediário ao asfalto modificado por polímero, mas com qualidade, como a gente vai ver, ideal. Então, aqui o esquema das duas possibilidades, processo seco, tenho cimento asfáltico, borracha mais pedra, aqui eu tenho cimento asfáltico mais borracha, mais a pedra britada. Essa é a situação. Tranquilo? O que nós temos que fazer? O que o asfalto tem que ter? A pavimentação asfáltica ela é complexa. Já chamando a apresentação de amanhã, vai tratar dos sistemas de gerência de pavimentos, vai falar da complexidade da pavimentação asfáltica. Então, exemplo do futebol, que é complexo pra caramba, mas todo mundo entende. Então, quem trabalha com pavimentação, com infraestrutura, corre o risco, mesmo sendo estudioso, de ir num churrasco de amigos, ou mesmo um churrasco de família, e ter um primo chato, um cunhado chato, um dentista, advogado, sem querer ser preconceituoso, mas já sendo, que vai dar palpite de pavimentação, que vai entender mais de pavimentação do que a gente. Então, quem vai gostar, se interessar pela área, já fique aí vacinado para esse problema. Então, nós temos que ter um material que vai ter que ser muito rígido, para não ter deformação permanente sob altas temperaturas. Mas, por outro lado, ele não pode ser muito rígido para não ser frágil, para não ser quebradiço. Então, perceberam que eu tenho aí um conflito. Ele tem que ser uma coisa, mas se ele for em excesso, ele vai pender para o outro lado. Então, esses dois problemas aqui são os dois problemas mais sérios da pavimentação asfáltica e que exigem bastante dos cimentos asfálticos. Consequentemente, nós precisamos de um material de qualidade. Por outro lado, vocês estão numa cidade que tem uma temperatura elevada. Eu sou da região de Ribeirão Preto, já vi o prefeito de Ribeirão Preto falando, não, o pavimento de Ribeirão Preto é ruim porque Ribeirão Preto é uma cidade muito quente. Salvador, mesma coisa. Só que esses dois aspectos aqui, conflitantes, mostram que, do ponto de vista de clima, nós temos uma situação muito melhor do que os países de referências que são de clima temperado. Porque o que importa não é a temperatura alta, mas sim a amplitude térmica. Chicago tem 40 graus negativos durante o inverno e depois as pessoas morrem durante o verão porque está muito quente. 40 graus positivos. O que interessa é a temperatura do pavimento, mas a gente tem correlação com a temperatura do ar. Então, a amplitude térmica
lá é de 80 graus. Em Salvador, ela vai dos 18, quando o baiano está com frio, coloca o casaco, é um cheiro de naftalina terrível, porque está todo mundo tirando os casacos do armário, até 38. O que é pior? Amplitude térmica de 80 ou amplitude térmica de 20? Então, quando a desculpa for que é muito quente, pensem nisso, porque é uma desculpa esfarrapada. Assim como excesso de carga é falta de engenharia, excesso de chuva é falta de engenharia. Tem excesso de carga? Algum engenheiro, seja de qualquer lugar do Brasil, chegou de Marte ontem ou ele já sabia o que ele ia enfrentar? É novidade? Como é que você faz uma obra sabendo que ela não vai suportar? Você tem que fazer um dimensionamento para as cargas. Se você vai fazer uma pinguela para atravessar um córrego, sabe o que vai atravessar? Você vai colocar o caminhão em cima de uma estrutura que não aguenta? Sabidamente não aguenta? Esse é o problema com a pavimentação, porque a nossa ruptura, ela não é catastrófica, não é a queda do edifício, não é a queda de uma ponte, mas o somatório de recursos perdidos por causa dos buracos, por causa dos insucessos, é uma catástrofe técnica e é uma catástrofe econômica, que tem que ser entendida como uma catástrofe técnica e como uma catástrofe econômica. Então, desculpa de excesso de chuva, excesso de carga, temperatura elevada, é para não ser usada por vocês. Porque ninguém está aqui, chegou ontem de Marte e é tudo novidade, vai fazer projeto para uma situação que não é conhecida. Se a norma é inadequada, se as regras são inadequadas, vocês têm recursos para usar outras normas. Agora, fazer algo sabidamente subdimensionado é um crime. Pode não ser um crime que vai levá-los à cadeia, mas é um crime contra aquele julgador mais cruel que vocês têm. Quem que é o cruel julgador de vocês? A consciência de vocês. Tá? Tem uma frase do Einstein que diz: entre a tua reputação e a tua consciência, fique com a tua consciência. Porque a reputação é o que pensam de vocês, e o que pensam de você é problema de quem está pensando. Agora a tua consciência vai te acompanhar o resto da vida. Então como é que você fica bem sabendo que você está fazendo algo que não vai aguentar? Então aqui nós temos algumas figuras do processo. Então recolhe, tritura, vai tentar separar com tambores eletrostáticos a parte metálica, depois por ventilação tentar tirar as fibras e dessa forma ter a borracha. Então na situação das prefeituras, o processo seco não tem nada bonitinho, tá? É algo meio, deixa que eu chuto, é algo bem rudimentar, e a gente estava trabalhando fazendo ensaios, procurando viabilizar um material, tentando viabilizar esse material mesmo, tá? Óbvio que triturando um pouquinho mais, ajustando a granulometria, mas o mais grosso possível, de tal maneira que o investimento fosse o menor possível, que a gente sabe a realidade das prefeituras, e procurando, pelo menos, não piorar na pavimentação urbana, para vias de tráfego leve a médio. E aí, o que a gente fez? Um planejamento do experimento, teores, granulometria, um teor de ligante para um volume de vazios de 4%, quem já fez o curso de misturas asfálticas, o nosso alvo é um volume de vazios de 4%, então no laboratório a gente tem essa referência. Fazer com que esse processo antes de ser colocado para compactar no laboratório, que simulasse o que acontece numa usina de asfalto. Então você tem a produção numa usina, depois até o transporte, o lançamento e a compactação da mistura asfáltica leva um tempo, e que no caso dessa interação da borracha com o ligante, é chamado de tempo de digestão. Então nós simulamos isso no laboratório, então um detalhezinho um pouquinho mais técnico. E aqui nós temos os técnicos do laboratório,
produzindo os corpos de prova, com aqueles fatores, então, teor, granulometria, de tal maneira a analisar tanto em relação à fadiga, sob carga repetida, quanto à deformação permanente. Aquelas duas figuras lá de trincas e deformação permanente foi o que nós procuramos avaliar. Aqui o primeiro trecho experimental em Santos, em 1997. Tivemos problema porque tivemos que fazer ensaios ambientais de solubilização e lixiviação, mostrar que a borracha era inerte após a incorporação à mistura asfáltica. Isso atrasou em um ano, de 97 para 98, quando a CETESB soube que nós tínhamos um trecho experimental, ela bloqueou. Em 1998 teve eleição, o governo não se reelegeu e, consequentemente, quem voltou à prefeitura achou que a pesquisa era besteira, porque estava produzindo material melhor, mas com um peso menor e, consequentemente, eles iam faturar menos, vendo só o dia seguinte. Então, nós temos aqui um ensaio para simular a temperatura de 60 graus Celsius, os efeitos do tráfego, e daí a gente tem uma mistura de controle e aqui as deformações. Então, vocês percebem que, em alguns casos, nós tivemos um desempenho pior, mas em outros, evidências de que dava para incorporar borracha e ter uma deformação inferior àquela obtida por uma mistura normalmente utilizada nas prefeituras. Então, nesse caso aqui, nós conseguimos achar algo que não pioraria, ainda que a melhora não fosse assombrosa, mas, dadas as condições, vocês viram lá, do produto, era um negócio. Conseguir isso aqui foi bem suado, foi bem trabalhoso. Agora, a gente vai para o que é mais interessante, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista profissional, que é a melhoria do asfalto. Nós temos um asfalto que não atende tudo que nós precisamos, então há a necessidade de modificação. Se eu vou modificar com a borracha que tem um apelo ambiental, ótimo, né? Então, aqui, cimento asfáltico mais borracha, vamos ver o que ia acontecer. Não conseguimos trabalhar naquela época com tipos de borracha, trabalhamos com um único tipo de borracha que era produzida por uma empresa chamada Relastomer, era um processo patenteado, que depois foi comprado por uma empresa chamada Midas, que ia produzir borracha para Ipiranga, antes da Ipiranga ser comprada pela Petrobras. Só que a Midas, depois se descobriu que era uma empresa do maior adulterador de combustível, de gasolina do Brasil. E para produzir a borracha com a granulometria aí de menos de 1 milímetro, usava solvente. Então ele comprou a patente para tirar solvente na Petrobras, mas usava para adulterar gasolina. Então isso, os aspectos históricos, envolve até crime. Tá? Então a gente analisou alguns fatores, o tamanho das partículas sim, o teor de borracha sim, a temperatura e o tempo de mistura. Consequentemente, no laboratório, nós não só analisamos os fatores, mas também analisamos as interações e como obter uma determinada propriedade com essas características. Portanto, a BR e a Greca, quando foram montar a planta industrial, já sabiam, se eu não consigo manter uma temperatura, não vou gastar energia para ter uma temperatura de 180, eu vou ter 160, eu sei quanto tempo a mais eu vou precisar misturar. Qual que vai ter que ser a granulometria para que eu obtenha as propriedades desejadas. Então, nós fizemos em laboratório não só a análise dos fatores, mas também das interações entre fatores. Então, se vocês vão, em qualquer área da engenharia, fazer investigações, não precisa ser só na parte de pavimentação, na geotecnia, estruturas, etc., entendam que não só analisar um fator isoladamente, mas as interações. Isso devia ser falado no Fantástico.
Porque uma semana o ovo faz mal, na outra o ovo é indispensável à saúde. Se você pegar o ovo isoladamente, pode dar qualquer coisa. Tá? Salame faz mal, mas as pessoas que comem salame todo dia, moram às margens do Mediterrâneo, duram 190 anos. Então a gente precisa entender o quê? Interação entre fatores. Então a estatística de experimentos fatoriais do século XIX, começo do século XX, é uma ferramenta que permite, que foi usada no trabalho da pesquisa, para que vocês, na vida profissional, não tirem conclusões precipitadas, porque vocês podem estar vendo apenas um aspecto e não todos os fatores e não todas as interações. Vocês pegam um remédio, faz bem para uma coisa, mas se for tomado junto com outro remédio que também faz bem, mata o paciente. Interação entre os fatores. Tudo bem? Então a gente precisa da estatística. Mais um parênteses. Qual que é a melhor definição de estatística que eu conheço? Vocês vão usar bastante estatística. Quem não gosta de estatística? Quem não gosta de estatística, mas acha ela importantíssima? Então a estatística, aprendam, é a arte de torturar os números para que eles confessem o que vocês querem. Tá? Então, cuidado. Rogério, cuidado com o pessoal do laboratório, que eles vão mascarar todos os resultados. Então, o que nós fizemos? Trabalhamos com uma borracha só, queríamos trabalhar com mais. Teor, 0, 6, 12, 18 e 24% de incorporação no asfalto, ou seja, não é no total, mas é dos 5% que compõe a mistura asfáltica. Partículas, 0,42 milímetros, 0,30, 0,150 até 0,075, até entre a peneira 100 e a peneira 200. Tá? Então, vocês estão vendo que para fazer essa trituração é um investimento que as prefeituras não têm, mas é um produto que pode ser utilizado pelas concessionárias, então vai melhorar muito o asfalto. Tipo de ligante, na época a gente tinha classificação por viscosidade, não por penetração, então era um CAP 20 e um CAP 30. Temperaturas, 165, 175 e 185. Estão vendo que os fatores quantitativos, eles estão igualmente espaçados e são pelo menos 3, porque eu consigo verificar não linearidade. Com o grau de liberdade n-1, eu tenho 2 graus de liberdade e, consequentemente, consigo analisar o efeito linear e o efeito quadrático. Então, é importantíssimo na hora de tirar conclusões. Eu não tenho um número grande de ensaios, mas pelo menos 3 níveis para cada um dos fatores. Mesma coisa aqui com o tempo de reação. Se a referência é 35 minutos, 15 minutos a mais, 15 minutos a menos. Sendo igualmente espaçados, vocês vão ver que vai facilitar o cálculo. Até quem não gosta de estatística acaba gostando, ficando menos traumatizado. E daí a gente vai para o laboratório, simular todos esses fatores. Opa! Essa foi a primeira tese de doutorado em asfalto borracha pelo processo úmido, da professora Sandra Oda. Ela foi professora na UEM, depois foi professora em Salvador, e hoje é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Então aqui dá para ver que material bem viscoso, provavelmente com 18% a 24% de borracha, em condições que hoje nós não fazemos mais. Então hoje tem toda uma proteção das pessoas envolvidas, com capela para não ter a contaminação, mas nós fazíamos os ensaios, a produção dos corpos de prova, depois das 5, 5 e meia da tarde, porque ficava um cheiro insuportável no laboratório, no departamento, então tinha que ser depois do expediente. Então foi bem um incrível exército Branca Leone, né? Eu tenho orgulho de ter trabalhado, ter proposto o projeto de pesquisa e também tenho orgulho de ter trabalhado com pessoas que vestiram a camisa aí de funcionário vir fora do expediente, aluno envolvido pra caramba. E nós aproveitamos também os ensaios da especificação SuperPave, então nós temos uma nova especificação de materiais asfálticos para caracterização de ligantes, de agregados e de misturas asfálticas,
mas principalmente para caracterização de ligantes. Então, convencionalmente, nós temos um ensaio de penetração, um ensaio de ponto de amolecimento com anel e bola, mas são ensaios que não medem propriedades de engenharia. Então, com uma pesquisa que começou na década de 80, de 87 a 1994, e que eu acompanhei bastante, porque eu estava com um professor visitante na Universidade do Texas, e um professor da Universidade do Texas foi o que coordenou a pesquisa na área de ligantes, e ele voltou para a universidade em 93, então eu fiz 2 cursos como ouvinte, e voltando ao Brasil, comecei a dar o curso, mesmo sem ter os equipamentos. Então a gente pegava os alunos, colocava numa van, os alunos da pós-graduação, não é a torcida da Portuguesa de Desportos, nem a torcida do Santos, tá? Que vai normalmente numa van para o estádio, que é tão pequeno, tranquilo, mas eram os alunos da pós-graduação. Então a gente saía de São Carlos às 10 da noite, chegava no Rio entre 6 e 8 horas, o pessoal da Petrobras recebia com café da manhã, a gente visitava, às vezes eu participava de alguma banca na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e como é na Ilha do Fundão e é cercada por favela, antes das 5 horas a gente tinha que sair de lá, porque senão começava o tiroteio. Chegávamos de madrugada em São Carlos, ou seja, um baita de um programa de índio, mas o que a gente tinha? A parte conceitual do SuperPave para os alunos se familiarizarem, mesmo que nós não tivéssemos equipamentos. Então hoje a gente já tem todos os equipamentos, já faz um tempinho. Afinal de contas, a USP em São Carlos tem o programa de pós-graduação em transportes mais antigo do Brasil e o melhor ranqueado. Nós temos mestrado desde 1970. Opa! Eu fiz uma Zélia Marzice, tá? Tudo bem, então estou em casa. E o doutorado desde 1973. Eu estou com medo de cair daqui a pouco aqui. Então nós temos ensaios que analisam a questão da viscosidade para que o ligante não entupa a tubulação de uma usina. Temos ensaios para verificar a deformação permanente, para a questão de trincas por fadiga, trincas quando a temperatura se reduz, então não é o caso aqui de temperaturas abaixo de 0, mas fazer os ensaios a baixa temperatura é importante. Mesmo que nós não tenhamos temperatura negativa, se o ligante ele tem um bom comportamento a temperatura baixa, ele é um melhor ligante do que aquele que não tem. Então eu já fiz projeto de pesquisa para CNPq, no primeiro ano ele foi negado, porque vai fazer um ensaio com temperatura menos 10 graus, nós não temos menos 10 graus. Só que não é por causa da temperatura, é por causa se ele tem um melhor comportamento, uma maior amplitude térmica, é um melhor ligante asfáltico. Isso é para pesquisa. Então, a hora que você está sendo analisado por um pesquisador que dá uma resposta dessa, é meio desanimador. Tá? Porque o cara está extremamente bitolado, não está entendendo qual que é a situação. Daí, no ano seguinte, a gente conseguiu equipamento para fazer esses ensaios. Então, no caso do SuperPave, a gente faz antes do envelhecimento, para saber o material, só que quando ele tem o processo de mistura, a produção da mistura asfáltica também vai envelhecer, vai mudar as propriedades. Então é importante fazer esse envelhecimento que simula a condição da usina. Produziu, vai o caminhão de massa asfáltica para o campo, vai ser lançado e compactado. E vai envelhecer ao longo de 7 a 10 anos. Eu preciso saber o que acontece. Então a especificação SuperPave tem um conjunto de ensaios que dão as características necessárias que têm de ser verificadas. E agora eu faço parte de uma comissão do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, do IBP, que trata das normas. E isso é uma coisa preocupante, porque o que a gente tinha que fazer era pegar a especificação SuperPave e adotar, não precisa adaptar nada. Por quê? Os caras fizeram, estão usando, fazendo uma analogia, eu fazia analogia com salto em altura, salto com altura. Como nós somos campeões olímpicos em salto com vara, vamos fazer analogia com salto com vara. Especificação no asfalto por penetração, como nós temos agora, é um material pior do que era quando era classificado por viscosidade. Então nós pusemos o sarrafo mais baixo. E com o SuperPave você coloca o sarrafo aqui em cima. Nós vamos ter um produto de melhor qualidade, que é o que nós precisamos. A nossa infraestrutura precisa.
Não é 2% do faturamento, é 80% do sucesso. Só que nós ficamos reféns, nós, os pesquisadores que estamos nessa comissão do IBP, porque na hora de votar as mudanças, a gente fica sempre com os votos de quem está produzindo, que não está interessado em produzir um material de melhor qualidade. E quixotescamente, eu e mais alguns pesquisadores, a gente vai lá e enche o saco em toda reunião para tentar fazer com que cada carreta de asfalto tenha a classificação Superpave, para a gente ver qual é a qualidade do material. Por outro lado, o meio técnico tem que também se aparelhar para fazer o controle de qualidade. Uma das referências, então, como vocês, eu já fui jovem, então em 1991, num congresso da Associação Brasileira de Pavimentação, eu conheci um professor da Universidade Federal do Paraná, Armando Martins Pereira, já falecido, e ele estava numa mesa em que ele falava exatamente para o cara da Petrobras: você está fazendo um asfalto que é bem pior. Na década de 60 era bom, tinha cheiro de asfalto, agora está uma porcaria. E virou para o cara do DNR na época e falou: só que você não controla, você recebe essa porcaria, então você também é culpado. Não é jogar a culpa só no asfalto. Então nós que estamos envolvidos temos que fazer alguma coisa, não dá para ficar jogando a culpa no excesso de carga, no excesso de chuva, na qualidade do asfalto, etc., se nós não fizermos a nossa parte. Então o cliente tem que ter os equipamentos para fazer esse controle de qualidade. O projetista vai ter que levar em conta as cargas reais. Quem está fazendo um financiamento vai ter que saber que não dá para colocar a espessura mínima com cargas bem maiores. Lembram quando teve as imagens da reconstrução no Japão por causa do terremoto? 6 meses depois estavam reconstruídas as vias. O que vocês observaram? A rapidez com que eles reconstruíram? Quem trabalha com pavimentação observou que eram 40 centímetros de material asfáltico. Nós colocamos 3, colocamos 5. Vocês acham que as cargas são maiores no Japão ou no Brasil? Aqui são maiores, nós colocamos 5 centímetros, lá eles colocam 40. Eles estão jogando dinheiro fora? Nós estamos jogando dinheiro fora. Tudo que a gente não gasta em asfalto, a gente paga 10 vezes mais na forma de ineficiência econômica. A nossa economia paga a conta, nós pagamos a conta. Perceberam? Então, nós temos um conjunto de ensaios que poderiam ser colocados. Quem que está controlando o tempo aqui? Então vamos em frente. Então a especificação, ela mede propriedades a diferentes temperaturas. Então as propriedades são fixas. E o que muda é a temperatura de acordo com as características do local. Então essa é a grande filosofia dos ensaios. E daí acontece o quê? Eu tenho que ter, para não ter problema de deformação permanente, lembra aquela figurinha que eu mostrei? Uma rigidez maior do que o mínimo. Daí a gente começou a fazer esses ensaios com propriedades fundamentais e observamos o quê? Olha, eu coloco borracha e vai melhorando. Então aquela evidência, aquela expectativa foi confirmada. Então aqui eu tenho um valor limite inferior e daí a gente começou a colocar 6, 12, 18, 24. E o melhor vai ficar aqui entre 12 e 18, porque com 24 ela fica muito viscosa e fica ruim para trabalhar. Melhora a propriedade, mas eu preciso misturar, eu preciso fazer com que esse material flua pela tubulação. Por outro lado, eu tinha lá um limite superior, não pode ser muito rígido. Então, nos ensaios do Superpave, o que nós observamos? A borracha ajuda para cá também. Tá? Ela dá flexibilidade, então eu não vou ter deformação permanente e vai ser bom com relação às trincas, por causa do processo de aplicação de carga cíclico, repetitivo. O que nós fizemos depois? Combinação de fatores, interação entre fatores. Está vendo aqui o termo linear, temperatura? Então, fizemos para cada uma das propriedades de interesse uma análise fatorial com tudo que nós analisamos, de tal maneira que se eu quero um determinado valor
seja do G asterisco sobre seno delta, então uma das propriedades do superpave, que não vem ao caso comentar aqui, entendam como limite superior e inferior de rigidez, de consistência, de viscosidade, mas se eu quero um determinado valor, eu sei o que eu vou precisar em termos de tamanho, em termos de teor, em termos de temperatura de mistura, em termos de tempo de mistura. Ou seja, todos os principais fatores estavam analisados. Agora você faz isso, de 1994 a 1999, o pessoal usa isso e depois coloca no site que o asfalto borracha começou em 2001. Legal pra caramba, né? Mesma coisa, o cara ponta, vai, cruza o centroavante, só empurra para o gol, daí o centroavante sai se desvencilhando de todo mundo para comemorar sozinho, para ficar mandando coraçãozinho para a namorada, né? Um espírito de equipe legal pra caramba. Então a gente teve modelos estatísticos que permitiram extrapolações, como eu posso ter um produto de qualidade, ou seja, ter os mesmos resultados com diferentes combinações de fatores. Então foi um experimento fatorial completo. O laboratório foi para o trecho experimental e foi para a avaliação de desempenho, acompanhar no campo. Né? Daí, a hora que vai para o campo, aparece lá uma placa asfalto ecológico. Em nenhum país do mundo que serve de referência para nós, o asfalto borracha é chamado de asfalto ecológico. Só que aqui, por razões de marketing, começaram a chamar de asfalto ecológico. Aí você vai dar entrevista para uma revista técnica. Professor, você é contra o asfalto borracha, o asfalto ecológico? Não, eu sou contra o uso do termo. Porque asfalto é um produto agressivo ao meio ambiente. E quando nós não precisarmos mais, eu já fiz o test drive para fazer propaganda do carro híbrido, elétrico, recuperação de... Enquanto a gente depender de combustível fóssil, vai sobrar o asfalto no fundo do barril. O que nós temos que fazer? Usar o asfalto em pavimentação, em impermeabilização, porque é melhor do que fazer aterro sanitário. Mas não podemos esquecer que ele é agressivo ao meio ambiente. Dá para falar que um cigarro com filtro faz bem para a saúde? Não. Então não dá para falar que o asfalto é ecológico. Ele por si só não é. O asfalto borracha pode ajudar a minimizar um grave problema ambiental? Pode. Mas chamar de asfalto ecológico é só um marketing, esquecer que dependendo das condições na usina, eu estou mandando para a atmosfera muito mais do que o impacto ambiental que eu estou tentando minimizar. Mas daquela coisa da inconsequência. Em vez de fazer as coisas certas, vai no marketing e daí dane-se o resto. E a universidade não pode ser conivente com esse tipo de coisa. Tá? Então aqui nós temos a solução do problema ambiental é muito mais complexa. Tá? Então vai ter que depender de todos os órgãos governamentais. Não adianta um governo estadual ser rigoroso e o outro estado não ser. Como acontece CETESB no estado de São Paulo e Sanepar no Paraná. A poluição do ar não vai limitar barreiras geográficas. E aqui, conscientização, não há asfalto ecológico, tá? Que eu comentei com vocês. As pesquisas em área de pavimentação estão procurando misturas asfálticas não com temperaturas elevadas, com temperaturas mais baixas, as tal das temperaturas mornas, as warm mix, para reduzir o impacto ambiental. E aqui, já que há um tempinho, eu quero discutir uma coisa tecnicamente que foge do aspecto de asfalto borracha, mas que diz respeito a por que o asfalto borracha não tem sido tão utilizado. Sabe por que não é? No Paraná, por exemplo, ele foi banido pelo governador Requião, porque teve vários insucessos de obras de pavimentação com asfalto borracha que deram errado. Mas sabe por que deu errado? Você tem uma espessura insuficiente, daí chega o cara que vai vender o asfalto borracha e fala, olha, eu tenho um produto melhor. Com esse produto melhor, você pode reduzir a espessura. O que você está fazendo? Trocando 6 por menos de meia dúzia. Vai dar errado. O problema é o produto melhor que você está colocando ou é o mau uso? Acho que aqui tem bastante influência gaúcha, não tem?
Então é pegar uma faca que pode ser muito útil para fazer um churrasco e matar a pessoa. Daí você fala, não, não produz mais faca. Tá? Então é um negócio complicado. E sobre isso, já que vocês são cidadãos e estão trafegando por rodovias que estão com péssimas condições, no Brasil inteiro, não é privilégio aqui no Mato Grosso, não é um privilégio em Sinop, pelo que eu vi ainda está melhor do que a média, não é para fazer média, tá? Mas também não fique muito contente, porque o resto está muito pior. Mas eu venho me esgoelando desde 1994, porque a minha tese de doutorado foi do tema que vai ser discutido amanhã. E pode ser que tenha muita gente que não vai amanhã, e eu acho que é importante a gente discutir, porque se o cara pega um produto melhor, mas para ter o mesmo resultado que nós temos tido, para quê? Eu quero melhorar o que existe. E, para isso, eu peguei uma publicação, minha tese de 1994, eu ficava me esgoelando. Mas tem aquela história de santo de casa, né? Então, eu tenho um trabalho de 2001, do professor Witzak. Esqueçam o Witzak, é o mestre da pavimentação. Tá? E ele mostrou o seguinte, com duas misturas asfálticas, uma com módulo de 1.500, outra com módulo de 15.000, ou seja, baixo módulo e alto módulo, para ambas, ele viu que os esforços eram máximos na faixa de 5 a 7,5 centímetros de espessura do revestimento. Exatamente o que eu tinha na tese de doutorado, mostrando que é um absurdo. O Rogério já participou de palestras, coisas comigo, eu enfatizo isso, porque é fundamental. Se você ignora isso, todo o resto vai fazer para quê? Daí é pior que assim, aquela história, vai falar modal, menos, chuta o pau na barraca. Né? E se é desse jeito, a vida de fadiga vai ser mínima para essa faixa de espessuras. Portanto, para cada real investido em 1 metro cúbico de massa asfáltica, se eu colocar nessas duas espessuras, nessa faixa de espessuras, é a pior utilização possível. Tá? O mundo inteiro sabe disso. Por isso as espessuras mínimas, nos países que servem de referência para nós, começam com 15 centímetros. Se o tráfego já é de médio para frente, e não é os absurdos que nós temos. Qual que são as espessuras mais usadas no Brasil? Aqui. Não precisa de método sofisticado nenhum para dimensionamento. É isso. E por que eu vou continuar falando? Porque o exemplo do cigarro é interessante. Pessoas mais velhas, tem alguns aqui, na década de 80, cigarro fazia bem para a saúde. Todas as propagandas falavam do jeito moderno e esportivo de ser fumando. Se alguém tivesse sido congelado na década de 80, voltasse agora, ele não ia entender como é que a Fórmula 1 sobreviveu sem a propaganda da Marlboro, John Player Special, Camel. Perceberam? E os médicos que falavam que cigarro fazia mal para a saúde, o cara mudava de médico. Ah, mas meu pai, meu avô fumou até os 80 anos e está vivo. Só que aquela história, o errado é o errado, o certo é o certo. Então eu vou continuar me esgoelando contra isso. E é uma das coisas que a gente tem que mudar de hoje para amanhã. Porque senão não tem jeito. A gente vai ficar procurando coisas para se enganar. Então daí você não vai parar de fumar, porque não sei quem fumou e não morreu, não sei quem, daí você vai continuar fazendo errado. Então amanhã a gente vai discutir aspectos de custos, que não são só custo de construção, são custos ao longo da vida em serviço, que justificam um maior investimento. E é o que os países que nos servem de referência fazem. Então nós temos que evitar isso, temos que evitar deformação permanente. E aqui o pessoal viu o seguinte, resistência dos materiais. Se eu tenho essa espessura, a deformação horizontal de tração vai ser esse valor, a minha vida de fadiga vai ser essa aqui, ó. Eu vou ter um determinado número de repetições de carga até chegar à ruptura. Agora, se eu aumento a espessura, o que acontece?
diminuem os esforços e aumenta a vida do pavimento. Pesquisa moderníssima, pavimento perpétuo. O que o pessoal fez? Começou a trabalhar com espessuras bem maiores ainda. Então, eles colocam aqui de 4 a 7,5, mas depois tem mais 20 centímetros de uma camada asfáltica, mais 10 centímetros de camada asfáltica, de excelente qualidade em termos de ligante, excelente qualidade em termos de pedra britada e ligante asfáltico. Pega 10 mais 20 mais 5, 35. E por que eu faço essa apresentação? Porque quando você fala 15, o pessoal acha bastante. Não é isso? Você vai comprar um negócio, tá caro, R$1.000. Agora, se o cara fala assim, olha, custava 5, nós estamos vendendo por 3, você fala, puta, eu vou economizar 2, né? Aí você gasta 3 e o vendedor te enganou. Tá? Então, é isso aqui. Então, se eu falo 15, o pessoal acha muito, daí você fala 35 é o que eles estão fazendo. Daí o cara fala, pô, então deixa por 15. Tá? Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Nós não vamos sair da água para o vinho, chegar no pavimento perpétuo de hoje para amanhã. Mas nós não podemos ignorar aqueles outros números que foram apresentados, porque senão, para que ficar fazendo pesquisa para ter um material melhor? Porque ou você coloca uma placa de titânio, ou senão você vai ficar se enganando. Você gasta com asfalto modificado, você gasta com asfalto modificado por borracha de pneus e se ignora com relação ao aspecto estrutural. Não dá para ignorar a resistência dos materiais, que vocês fizeram aí no 3º ano, não foi? Tá ok? Então não tem panaceia, não tem milagre. Isso seria inconsequência. Isso é vendedor de asfalto borracha, eu não sou vendedor de asfalto borracha, nem vendedor de milagre. Então a gente tem essa situação. Por outro lado, também vocês têm que tomar cuidado, porque quando você tem 30 centímetros, você vai colocar 5 lá, se eu vou colocar 7, mas eu posso usar um material melhor e colocar 4. Essa redução de espessura pode acontecer quando eu tiver mais 30 aqui embaixo, que não é o caso. Daí o cara pega essa substituição aqui e vai lá no Paraná e fala, olha, você pega e substitui 7,5 por 4. Mas você tem os outros 30? Não. O que vai acontecer? Catástrofe técnica, catástrofe econômica. O cara pega só o que convém. Fala aqui e esquece o resto. Por isso que tem essa imagem para vocês fixarem. Conceitos. Porque senão daqui a pouquinho vocês estão sendo o quê? Ludibriados, como aconteceu. Daí vocês pegam aqui. Por que eles fazem isso? Por que é vantajosa? Pavimentos com até 30 anos, em média, de 23 a 39 anos, sabe o que acontece com essas espessuras? Sabe o que acontece em termos de irregularidade? Baixíssima, você não vai ter solavanco nenhum. Quem já foi para o exterior já viu como que é o pavimento nos Estados Unidos e em outros países que servem de referência. Deformação permanente, afundamento na trilha de roda, de menos de 7 centímetros, um pavimento com, em média, 30 anos. O que vocês têm aqui? Um pavimento com 6 meses. Raspa o assoalho do carro. Tem milagre? Não. Tem algum desconhecimento da realidade nossa para falar que é excesso de carga, como se tivesse chegado de Marte? Não. Então a gente precisa não ser inconsequente. Tá? Por que tem esses aspectos filosóficos, essa discussão? Sabe por quê? Normalmente eu falo no início, mas vou falar no final. Minha filha agora está com 20 anos, mas com 10 anos eu a levei de Araraquara para São Carlos, todo orgulhoso. E ela queria dirigir. Então, uma estradinha de terra ao lado da Washington Luiz, que você conhece bem, né? Professor de aluno, né? Ela ia dirigindo. Quando eu ia pegar a estrada, eu pegava o carro, nós chegamos em São Carlos. 40 minutos de viagem, normalmente leva meia hora, um pouquinho mais. Mas eu puxando o saco da minha filha. Daí eu levei no laboratório, ela ia fazer mais uma coisa lá, porque ela jogava futebol e ia jogar em São Carlos, com 10 anos. Era a única menina que jogava sub-11, sub-13 e tal. O que acontece? Mostro o corpo de prova, estou saindo, ela
pai, você deve ser um péssimo professor. Falei, Flávia, capacidade não é só vontade, mas ninguém se esgoela mais do que eu, fica suado, perde a voz, fica tentando convencer as pessoas, tal. Mas por que você está falando isso? Ela falou, o que você ensina para os teus alunos? Araraquara tem buraco, São Carlos tem buraco, e a Washington Luiz tem buraco. Portanto, o que vocês vão ser julgados pela sociedade é da mesma forma como a visão de uma menina de 10 anos me julgou. Não é pelo resultado da pesquisa, pelo que nós fizemos, etc. e tal. Mas é o que nós estamos fazendo de solução para os problemas. Por que eu falei de me aposentar e ficar brigando? Porque hoje os reitores das universidades e o da USP também estão preocupados com estatística. Se publicou em revista internacional. Mas para que tem que ser pesquisa? Como é que os americanos fazem pesquisa? Para solucionar problemas. Não é pesquisa para inglês ver. Então, se você olhar qualquer pavimento, você vai ter problemas pra caramba para serem pesquisados, e seria uma irresponsabilidade ficar criando um projeto de pesquisa simplesmente para produzir papel e não solução. Tá? Quando eu vejo a universidade mais preocupada com estatística, e recentemente eu participei de um evento que era sobre internacionalização. Daí estavam o pessoal da USP, era só restrito à administração da USP, eu sou chefe de departamento, estava nesse negócio. Se a gente publicar, vai estar no Lattes, vai estar na estatística, etc. e tal. De repente foi dada a palavra para o mexicano, que era presidente de uma associação de universidades internacionais. O cara chegou calmo, falou, olha, a entidade que eu presido tem Harvard, Stanford, Oxford, as principais universidades de penetração internacional. Sabe qual que é a característica mais marcante dessas universidades? Ele fez mais uma coisa que a minha filha fez. É a capacidade de mudar para melhor o destino do próprio país. Tá? Tentem fazer aqui, professores e alunos, pesquisas na área tecnológica com base científica, mas para solucionar problemas. Não encontrar uma solução e criar um problema porque aquela solução vai dar publicação. É muito pouco. Isso vocês estão cuidando da reputação e não da consciência. O que vai acompanhar vocês para o resto da vida é a consciência. Tá? Dá para fazer coisa com base científica e também solucionar problemas. Eu estou cansado de fazer avaliação de artigo, avaliação de projeto de pesquisa, que não é buscada uma solução para tantos problemas que nós temos, mas o inverso. Qual que é a meta? Produzir artigo. Não, a meta é solucionar problemas. Na área tecnológica é solucionar problemas. Nós temos demais. Como é que eu tenho que ser julgado? Se eu tenho um artigo, algo interessante, eu vou publicar na revista do DR de Alagoas, na revista tal. Eu não quero que conte artigo, eu quero que conte trabalho. Mas se eu tiver que publicar em 10 lugares, 20 lugares para ter a penetração, para que as pessoas tenham contato, eu vou fazer isso. Eu não estou querendo que contem, eu quero que vejam a qualidade. Comprometimento para melhorar o país. E isso não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou altruísta ou porque tem que ser desse jeito. Porque eu sou egoísta. Nós não temos que morar em algum lugar? Temos que morar em um país? Eu sou egoísta, quero morar no melhor país do mundo. Vocês têm que também agir dessa forma. Porque se a gente começar como se fosse altruísmo, como se fosse por causa de ser bonzinho, etc., o candidato político, não funciona. Façam por egoísmo. Mas façam. É isso que nos diferencia dos países que estão desenvolvidos. Não é porque sai essa porcaria lá e depois de 15 minutos nós temos aqui. Só que nós tínhamos laboratórios nos DRs, o mesmo que tinha na Califórnia até 1980, e hoje nós não temos mais laboratório. Como é que o pessoal faz uma mistura asfáltica, um projeto de um pavimento na Flórida? Pega o agregado, o ligante ou os agregados, os ligantes daquela região, leva para o laboratório, faz os ensaios e faz com análise de propriedades dos materiais. Não é valor tabelado. Um K igual a 2. Vocês viram ali,
Mistura asfáltica vale de 1.500 a 15.000 megapascal. A hora que vai fazer o método de dimensionamento do DENIT, cai igual a 2. Um número de estatística. Representa a propriedade do material? Não. Nós estamos defasados desde 1985. 32 anos, pelo menos. E o pessoal acha que nós somos desenvolvidos porque temos essa porcaria 15 minutos depois que o pessoal tem, mas não temos laboratório. Se não tem laboratório, se não tem projeto, não tem controle de qualidade, não tem nada. Então, o que a gente precisa, não só com relação às espessuras, para ter um pavimento aí, é, sim, que eu vou mostrar na sequência. Qual a perspectiva do asfalto borracha? Daqui a pouquinho não tem mais borracha, então sabe lá o que vai ser. Mas nós precisamos tomar cuidados, tomar vários cuidados. Aqui tem uma legislação que fala para cada pneu um deve ser retirado. Daí entra o jeitinho. Como tem o desgaste e tal, então para cada tonelada de pneu colocada no mercado, eles vão ter que reciclar 0,7. Ou seja, já roubaram 30% da malandragem. Vai para frente um país desse jeito? Sem comprometimento? Só procurando cada um levar vantagem? Para lugar nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque sou egoísta, não é porque sou bonzinho ou altruísta. Então, o que a gente precisa? De engenharia. Não essa engenharia turva, mas algo que vá tratar das cargas, da qualidade dos materiais, que vai fazer engenharia. E uma das coisas fundamentais seria isso aqui, especificação de desempenho. É fundamental para vocês, jovens, que vão estudar, vão estar fazendo uma escola de qualidade. Por quê? Se eu pago um determinado produto, nós temos que sair de penalização somente. O que é volume de vazios? O que é grau de compactação? Nada. O que interessa é o desempenho. Quem tem que controlar é quem está executando. Eu, como cliente, vou querer desempenho. Se alguém com maior capacidade pegou a mesma verba e fez melhor, bônus. Daí vai fazer diferença contratar alguém que estudou, que valorizou. Porque se for para nivelar por baixo só com o sistema de penalização, não vamos a lugar nenhum. Então, tentem pegar isso aqui, porque é um conceito usado na França desde 1960, até o Kentucky, que é um estado atrasadíssimo nos Estados Unidos, tem da década de 70 especificações de desempenho. Esqueçam, quem tem que se preocupar é o grau de compactação, volume de vazios, etc. É importante, mas não para definir se o pavimento está bom ou não, porque isso muitas vezes faz com que o cliente fique cúmplice. Né? Então, essas coisas que eu tenho que comentar, perspectivas de uma maneira geral, não só do asfalto borracha, serão boas se houver engenharia. Então, não adianta ter um produto de melhor qualidade se a espessura for insuficiente. Não adianta ter um produto de melhor qualidade se a especificação pedir uma porcaria. Eu faço parte de uma comissão junto com o GAECO, Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, só que você pega o edital, pede uma porcaria e os caras fizeram uma porcaria. Por que tem 80 prefeitos sendo investigados? Por causa das avaliações técnicas dos pavimentos? Não, porque foram ouvidas ligações telefônicas, de falcatruas, etc. Então, hoje a gente está tentando fazer com que aquilo ali, aquelas especificações, sejam de fato técnicas e, consequentemente, que vocês, bons alunos, bons profissionais, façam diferença. Nisso é importante, então, o meio técnico e as universidades entrarem num processo sinérgico e todo mundo apoiar, dar numa mesma direção. Tá ok? Então, o asfalto borracha foi o mote para algumas discussões filosóficas que eu acho que são importantes. Tá? Agora, entre eu achar importante e o resultado, tem muita diferença entre as boas intenções, porque delas o inferno está cheio. Mas, de qualquer maneira, como eu comentei com vocês, filhos acadêmicos, eu estou tranquilo porque eu venho com esse mesmo impacto que eu falaria para os meus filhos. Então, se encheu o saco, falou um monte de coisa aí que, pelo menos a minha intenção era a mesma forma como eu falaria com os meus filhos, porque são aspectos importantes em que a qualidade do asfalto é um detalhe, mas que pode ser um exemplo de um processo que precisa ser deflagrado para que nós tenhamos obras para atender as necessidades, não para o faz de conta. Tá?
Faz de conta, já chega o Vampeta e o Flamengo. Um fingia que jogava, outro fingia que pagava. Mas engenharia é muito mais sério e vocês, pela seriedade, pela competência como conduziram o evento, então eu termino da mesma forma que eu comecei, agradecendo e parabenizando a todos. O professor Rogério, que foi que indicou o meu nome, que numa conversa não foi só aquela passa amanhã, passa depois, passa daqui a 10 anos, e para todas as pessoas com quem eu tive contato foram extremamente competentes e profissionais. Então, muito obrigado. Abrimos agora ao momento das perguntas. Quem tiver alguma pergunta, é só levantar a mão. Boa noite. Boa noite. Com esse material pode ser aplicado também no sistema TSD ou só no CBUQ? Você tem da mesma maneira que você pode ter uma micro-revestimento, lama asfáltica com uma emulsão ou um asfalto, ligante asfáltico modificado, é a mesma coisa. Então, pode